amigos que nos assistem pela internet, pessoal que me assiste aí pela minha página no YouTube, pelo meu canal. Vivemos um tempo diferente. Vivemos um tempo de dificuldades. Vivemos um tempo em que parece que as coisas não têm mais um alvo, um caminho, até mesmo uma esperança. Nesses últimos anos, com o processo da pandemia, o mundo teve que se reinventar. As pessoas tiveram que criar novos tipos de trabalhos, igrejas tiveram que se adaptar para não fecharem as suas portas. Ou seja, quebramos um ciclo de centenas de anos onde a gente dizia para os crentes, pastor Silas, crente que não vai a culto vai para o inferno. E de repente, olha nós mandando os crentes ficarem em casa por 2, 3 anos. E ali dentro da casa deles, alguns crentes começaram a gostar do conforto de estar assistindo um culto deitado na sua cama, deitado no seu sofá, comendo a sua sobremesa de preferência, a sua comida, vendo o culto e ao mesmo tempo fazendo outras coisas, e sem ter a aporrinhação de um pastor puxando a orelha dele ou cobrando dízimo ou oferta. 30% dos crentes não voltaram para as igrejas mais. Estava num debate dia desse em uma universidade e as pessoas falavam sobre o fenômeno da evasão dos crentes evangélicos das igrejas. E depois que falaram muita coisa, chegaram à seguinte conclusão, que a pandemia desviou os crentes. Aí eu pedi a palavra e dei a minha opinião. Eu disse, a pandemia não desviou os crentes. A pandemia revelou os desviados que já estavam no nosso meio. Porque aquele que já pisou no santo dos santos, em outro lugar não consegue viver. Eu não vi a hora de começar o culto, de tirar aquela focinheira da boca, aquela máscara miserável, e poder dar gritos de glória a Deus, poder cantar os hinos da harpa, poder abraçar os meus irmãos, poder dar uns pulos no púlpito. E agora que passou esse tempo, nós temos que resgatar o tempo perdido. E eu acredito que nós podemos fazer com que aqueles 3 anos fiquem apenas numa remota memória. E vamos viver os melhores dias daqui para frente. A igreja concorda comigo? Quem pode dar um grito de glória a Deus, por favor? Todas as vezes que Deus me leva para o livro do profeta Samuel, eu temo. Temor não é medo. Temor é respeito. Porque eu sei o que vai acontecer quando eu caminho pelas páginas do livro do profeta Samuel. O profeta Samuel é aquele profeta que vai criar um divisor de águas em Israel. Quem conhece a Bíblia vai saber que esse Samuel teve um ministério tríplice. O ministério dele era muito parecido com o do nosso Senhor Jesus. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele também era juiz em Israel. O último da linhagem dos juízes. Se você estudar a linhagem dos juízes, se pegarmos de Otoniel até Sansão, são 13 juízes. Há quem diga que Baraque não era juiz, mas a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai citar ele como sendo um juiz. Então, 13 juízes de Otoniel até Sansão, 276 anos de prisão espiritual, de maldição, porque aquele povo esqueceu os preceitos e ensinamentos do Senhor. Se somarmos a esses 13 juízes, depois de Sansão, o sacerdote Eli, que governou Israel por 40 anos, e na sequência o profeta Samuel, que foi juiz por 12 anos até a ascensão do rei Saul ao trono, e depois ele foi apenas o profeta, ele foi despedido do seu cargo, e nós vamos ver isso no meio da caminhada aqui. Imagine você viver num tempo de um homem que trouxe de volta o céu para a terra, que resgatou o sobrenatural dentro da nação. Um único homem do Velho Testamento que se preocupou não apenas com o seu ministério, mas em deixar um legado para a posteridade, e fundou uma escola profética, fundou em Israel o rancho dos profetas, e esse rancho vai dar o que falar no seu livro. Havia uma unção lá na terra dele que até hoje, quando eu leio, me dá vontade de sair da cadeira. E ele se preocupando com a nação, se preocupando com o futuro, porque ele sabia que o ministério dele não era eterno e que o homem está nesse mundo apenas de passagem e que tudo nessa vida é extremamente passageiro. Pensou no futuro. Foi ele que resgatou o moral de Israel diante de Deus. Samuel vinha da tribo de Efraim. Diga comigo, Efraim. Efraim é aquele filho de José com uma egípcia. Se você pegar lá na história da linhagem, você vai ver que o avô dele era um sacerdote de um deus no Egito chamado On.
Parece que estava nas entranhas da tribo de Efraim dar ao Senhor homens e mulheres que adorassem o seu nome e caminhassem por esse caminho da adoração perfeita. Samuel vem da tribo de Efraim. Entre todos os juízes que eu citei, os 15, 3 deles vêm da tribo de Efraim, mas somente 2 entre os 15 vieram do altar. Uma mulher e um homem. Débora, a profetisa, e também Samuel. O outro eu não vou nem citar porque era apenas um civil. Ou seja, imagine vocês, a nação sagrada fundamentada no alicerce dos milagres, porque não tem como você falar de Israel, falar da Bíblia, Velho Testamento, sem lembrar de milagres. Não tem como você olhar para Israel e pensar que eles são uma nação comum. Nunca foram, não são e jamais serão uma nação normal. Foi o Senhor quem os escolheu. Foi Deus quem entrou na Mesopotâmia antiga, foi até uma tenda e encontrou um homem chamado Abrão. Falou no coração dele, não falou audível, falou ao coração dele e fez um teste. E não é que aquele maluco levantou, desarmou a tenda dele toda, mandou a mulher se ajeitar. Ela disse: por quê? Porque eu ouvi uma voz dizendo que eu tenho que sair do meio da minha parentela e ela me disse para ir para um lugar onde ele ainda vai me mostrar. Eu imagino a mulher dizendo assim: calma aí, você não tem nem mapa, é isso? Você não sabe para onde vai, se é para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul? Diz: exatamente, eu estou seguindo uma orientação que veio ao meu coração. Por que você acha que Abraão é chamado de pai da fé? Ele é pai da fé porque foi o primeiro que acreditou naquilo que ninguém podia ver, naquilo que ninguém podia sentir nem ouvir. Ele saiu sem saber para onde ia. E aí o Senhor gostou tanto que fez uma promessa para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha só, eu estou pregando para brasileiros aqui e todos esses brasileiros são benditos por causa de Abraão. Quem tem Abraão como pai da fé e pode dar um glória a Deus aqui? Então imagine vocês que essa nação foi construída pelo Senhor através de uma chamada, e isso é sobrenatural. A mulher de Abraão, ela é estéril, Sarai. Daqui a pouco Deus transforma ela em Sara, e nem a mudança do nome dá a ela um milagre. Mais tarde ela mesma troca os pés pelas mãos e manda Abraão dormir com a empregada dela. Mas daqui a pouco Deus que promete cumpre. Ele deixou escrito na sua palavra: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Aliás, se tem alguém aqui que está debaixo de uma promessa, fique tranquilo. A morte não pode te tocar, porque o Senhor te colocou num manto de invisibilidade. Porque quem tem promessa está proibido de morrer antes do tempo. Por quê? Porque aquele que prometeu não é homem para falar e não cumprir. E quando ele fala, ele estabelece uma lei. Então não tem bala perdida, não tem afogamento, não tem acidente de carro, não tem avião que caia, não tem Covid, não tem câncer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu capaz de tirar você daqui antes de se cumprir na sua vida aquilo que Deus prometeu. Só para eu saber, tem alguém que tem uma promessa de Deus na sua vida aqui? Então, com todo respeito, como é que você que tem essa promessa de Deus na sua vida consegue ficar nesse culto olhando para o pregador com essa carinha feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Olha para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, sem brilho, sem esperança. Vem para uma reunião pentecostal de uma proposta viva do sobrenatural, mas não abre a boca nem para respirar. Vai ficar mesmo me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Se você tem uma promessa de Deus, reage, porque a depressão sai quando você crê. O medo, quando chega, manda a fé embora. Mas quando a fé chega, ela amarra o medo e coloca o medo debaixo dos pés. Concorda comigo? Mais um grito de glória a Deus então, para empolgar o velho pregador. Israel é a nação dos milagres. A estéril vai ser mãe. E quando Deus vai fazer Sara dar à luz a um filho, pastor Gilmar, Deus tem que mexer na biologia dela e de Abrão, porque Abrão já era velho, estava amortecido, e a Bíblia diz que já haviam terminado os dias do ciclo menstrual de Sara. E aí quem conhece os mistérios de Deus vai se lembrar que um dia Deus chamou Abraão no meio do deserto e disse: você vai me dar um sacrifício agora. E Abraão pegou uma ovelha para dar um sacrifício a Deus, e ele não conseguia sequer pegar os pedaços do novilho com rapidez. Ele partiu o novilho em vários pedaços. Estava velho. A Bíblia diz que ele pegava um pedaço de carne e colocava no altar.
aí ele voltava para pegar o outro. Demorou tanto que os urubus, as aves de rapina, começaram a voar em cima do altar para roubar dele o sacrifício. E ele tinha que se dividir entre colocar o sacrifício e enxotar as aves de rapina. Ele fez um trabalho tão forçado que a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão de repente olhou e viu o vento. Como é que alguém vê o vento? Ele viu o vento, a Bíblia diz que ele piscou o olho, olhou e ele viu uma tocha de fogo passando perto dele e ele desmaiou no chão. Alguém pensa que isso aqui são coisas sobrenaturais? Aqui não é. Abraão deixou a sua glicose ir a zero. Ele perdeu toda a força que tinha de fazer aquele sacrifício, de enxotar as aves, já estava velho. Acabou toda a força nele, ele desmaiou de verdade. Deus levou o velho ao esgotamento físico, para ninguém ter dúvida de que o milagre não tinha sido Deus que fez. Aí Deus, enquanto Abraão estava dormindo, foi lá e fez um milagre nele. Um milagre que só acredita quem é doido igual a mim. Deus mexeu no metabolismo dele. Deus mexeu no relógio biológico de Abraão. Deus rejuvenesceu Abraão. Tanto que ele acorda de noite e volta para casa, porque Sara devia ser meia juma, marruá, brava que só. Ele entra na tenda, está ela deitada. Ele vai descobrir a tenda, quando ele olha para o corpo, ele toma um susto. Tem uma moça muito bonita deitada ali. E a moça, quando abre o olho, vê um rapaz muito bonito descobrindo o corpo dela. Imagina a briga. Ela dizendo para ele: se o meu marido te pega aqui, o senhor está perdido. E ele dizendo: se a minha mulher te pega aí, você que está perdido. O meu marido é Abraão. Ele diz: a minha mulher é Sara. E ele diz: mas eu sou Abraão. E ela: e eu sou Sara. Eu imagino Abraão pedindo licença, levantando a coberta de novo. Mas Sara, eu saí de casa, você tinha 90 anos. Eu chego em casa, você tem 18. Você saiu de casa com 100, meu amor. Você chegou aqui parecendo um garotão de 25. O que aconteceu, Abraão? Eu me encontrei com Deus no meio do caminho. E ele tocou no assunto do nosso filho que vai nascer. Eles se namoram e Sara engravida. Só que antes de nascer o filho, eles saem em lua de mel. Você acha que eu estou mentindo? Leia a Bíblia, capítulo 15, 16, 17 de Gênesis. Ele foi para o Egito passar lua de mel. Quando ele chegou no Egito, ele falou assim para a mulher dele: se alguém perguntar o que você é minha, diz que você é minha. Por quê? Porque há de ser que quem te olhar nessa beleza vai querer tomar você de mim. Quem é que quer cobiçar uma senhora de 90 anos? Fala para mim. Aconteceu algo sobrenatural. A nação de Israel não nasce por vontade humana, ela nasce por vontade divina. Acredite você ou não, está escrito. Já desse eu estava pregando e falei com as pessoas: não interessa se você acredita ou não na lei, se você gosta dela, se você debocha dela. Lei não se discute, lei se cumpre. Se não quiser cumprir, vai pagar o preço por ela. Mas lei é essa. A lei estabelecida para o povo de Israel era essa: serão uma nação do sobrenatural. E nós conhecemos toda a trajetória deles. Vamos ver eles serem lançados dentro da terra do Egito e passarem lá uma temporada de quase 11 gerações, 430 anos. E quando o clamor deles sobe ao céu, Deus suscita entre eles um libertador, um legislador chamado Moisés. E quando esse Moisés está lá no alto do Monte Sinai, olhando para uma sarça que fumegava, mas não queimava, saiu do meio da sarça uma voz que chamou ele pelo nome. E a voz disse para ele: o lugar onde você está é uma terra santa. Então tire as alparcas dos seus pés. Ele obedece, se aproxima do fogo, e aquele fogo entrou no coração de Moisés, e Moisés nunca mais foi o mesmo. O Senhor deu a ele poderes naquele dia. Em cima do alto da montanha, o Senhor viu que ele tinha na mão uma vara, e daqui a pouco nós vamos falar dela. E esta vara recebeu um poder, uma autoridade, algo sobre-humano, que ela era capaz de se transformar em cobra. Daqui a pouco nós vamos ver ela lá no Egito ajudando Moisés a operar milagres diante daquele faraó. E todo faraó é careca. Interessante, né? De vez em quando tem uns opressores carecas, né? Aqui no Brasil nós temos um que eu não posso falar, senão eu vou preso, eu perco a minha liberdade de expressão, né? A história só se repete com o passar do tempo. E aí, esse Moisés, com esta vara, começa a guiar o povo. Foi usando esta vara que ele desce e começa a afrontar Faraó e trazer sobre ele as pragas do Egito. Ele apontava a vara, ele tocou nas águas do rio Nilo, e as águas do rio Nilo viraram sangue. Ele tocou no pó do Egito, e o pó do Egito virou piolho.
Então Deus deu a eles 10 sinais ali e os arrancou daquela terra. E interessante é que toda vez que Moisés ia falar com o faraó, ele só tinha um pedido na ponta dos lábios. Pergunte qual? Eu só falo se todo mundo perguntar. Ele só dizia assim: deixa o meu povo sair daqui e ir adorar no deserto. Segunda vez: deixa o meu povo sair daqui e ir adorar a Deus no deserto. Terceira vez: adorar a Deus no deserto. Quarta, quinta, sexta, até a 10ª: deixa o meu povo ir adorar a Deus no deserto. Teve uma hora que o faraó não aguentou, porque a pressão foi grande demais, e ele libertou o povo. E acontece um milagre mais extraordinário ainda, porque Israel era escravo. Diga comigo: escravo. Escravo não tem nada a não ser uma moringa d'água e o seu corpo cadavérico e uma roupa rota no corpo. Não é que quando Israel vai sair do Egito, a Bíblia diz que os egípcios começaram a dar ouro, prata, joias preciosas, roupa, carros e cavalos para os judeus. Os donos, os patrões começaram a deixar os empregados ricos. Deus é tão bom que ele não deixa ninguém ser mandado embora sem receber a indenização, né? O faraó teve que indenizar o povo por 430 anos. É por isso que nós vamos ver ouro e prata quando eles estão no meio do deserto. Como é que escravo tem isso? Deus fazendo milagres. Faltar-me-ia tempo aqui para contar todos os milagres, mas eu sei que quando nós saímos de todas essas histórias, deixamos Moisés no capítulo 34 do livro de Deuteronômio no alto da montanha, e Josué no pé da montanha, pranteando a ausência de Moisés. Quando Josué vai se aproximar do povo, ele precisa ter um contato com o divino, e o anjo do Senhor aparece a ele e diz: não temas, assim como fui com Moisés, eu serei contigo também. E ali tem um versículo que é o meu versículo de cabeceira, Deus dizendo a ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que você andar. Josué levou o povo até a entrada da terra prometida, a geração que nasceu no deserto, porque a geração que saiu do Egito morreram no deserto. Deus conseguiu tirar eles do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Isso aqui é muito forte, né? Dá uma pregação de umas 2 horas. Os crentes que saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles de jeito nenhum. Gostam de estar no nosso culto, gostam do louvor, gostam da palavra de triunfo, gostam de receber milagres, mas você começa a apertar, o espírito do Egito entra neles e diz: não, eu tenho a saudade daquele lugar que ninguém tocava nos meus pecadinhos de estimação, no meu estilo de vida, nos meus conceitos, nos meus valores, e por isso as coisas foram degringolando desde aquela época. Agora Josué leva o povo até a entrada da terra prometida. Somente ele e Caleb conseguem entrar ali dentro por causa de milagres. E ao entrar naquela terra, eles liberam o povo dentro de Canaã. E eles deixam o povo a Lavonter. No livro de Deuteronômio, Deus previu que um dia eles teriam um rei, mas seria no tempo certo, seria no tempo do próprio Deus. Eles tinham que aprender com eles mesmos. E agora entramos aqui no livro de Juízes, neste livro que eu citei agora há pouco. 276 anos de Otoniel até Sansão, 328 anos se formos até o tempo de Samuel, 3 séculos e meio, 350 anos aproximadamente, foi o suficiente para esta nação inteira esquecer do Deus dos milagres. Foi o suficiente para eles começarem a fazer ídolos para eles mesmos. E eles fizeram Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga, e não tinham vergonha de adorá-los. E aí viraram aquele crente capenga que até hoje nós temos, um pé na igreja, outro no mundo. Na sua igreja tem, na minha tem, onde eu pastoreio. Israel ficou desse jeito. Eles ficavam ora adorando a Deus, e quando as coisas apertavam, escondiam os ídolos e adoravam a Deus de novo. O Senhor perdoa os pecados. Aí Deus perdoava os pecados. Quando estavam em paz, eles pegavam os ídolos e adoravam de novo. Deus puxava a orelha, eles escondiam os ídolos e tiravam os ídolos, escondiam os ídolos e tiravam os ídolos. Foi quase 350 anos desse jeito. E é nesse período que a nação de Israel fracassa. Ela termina com o último dos juízes, que eu chamo, ou o penúltimo deles, de Eli. Diga comigo, Eli. O sacerdote Eli é aquela figura da Bíblia Sagrada que a gente nunca vai compreender o que aconteceu de fato com o seu ministério. Porque o nome dele significa Deus é excelso, Deus é grande. Ele tinha só uma função: pastorear uma igreja de quase 5 milhões de membros. E ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. A Bíblia não diz como foi o ministério dele,
Mas para ter um ministério longevo de 40 anos, viver até 98 anos, que foi a idade com que ele morreu, é porque ele tinha alguma coisa boa dentro dele. Mas ele fracassou na educação dos seus filhos, Ofni e Finéias. Diga comigo, Ofni e Finéias. Pergunte a alguém do seu lado, conhece esses dois? Promete não se escandalizar? Porque eu quero aqui pensar com vocês. Como é que um pastor de igreja, como é que um ungido do Senhor, um sacerdote, como é que alguém que vê o céu pelo lado de dentro e entra no Santo dos Santos, que está diante da arca do Senhor em Siló, que conhece as regras, os regulamentos e pastoreia por 40 anos, quando dá à luz a sua esposa, a filhos, ao invés de colocar nos filhos um nome como o dele, que exalta a Deus, Deus é excelso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, coloca o nome nos filhos de Ofni e Finéias. Ofni significa pugilista. Pugilista é espancador. Pugilista é aqueles lutadores de boxe. O pastor de Israel, nasce o filho, o primogênito, e ele diz, meu filho vai se chamar espancador. Ah, Jesus, fala ou não fala? Parece que Eli, ao assumir o trono, ou o santuário do Senhor, ele acabou se perdendo no meio da sua chamada, porque começou a observar que o reino, ele oscila, e que lidar com ovelhas não é nada fácil. E parece que ele deixou o modo profético de lado e começou a entrar no modo humano. E ele sofreu tanto como pastor daquele povo, que ele falou, não quero que os meus filhos sigam o meu caminho. Nasce o primeiro filho, não, esse não pode ser sacerdote, esse aqui vai ser um espancador, um pugilista. Porque eu não posso bater, mas você, filho, não vai seguir o meu exemplo, não. Quando alguém tocar em você, você bate nele também. Você revida. Você faz a pessoa sofrer porque o seu pai sofreu. Aí nasce o segundo filho dele, Finéias. E o nome de Finéias é pior. Boca de serpente. Boca de cobra. E dentro da boca da cobra tem uma língua bifurcada. O pai dele está dizendo, você não vai ser como eu, que sustentei a verdade, não. Você vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Se o povo quer ir para a esquerda, você pega a sua língua cortada para a esquerda e vai para lá. Se quer ir para a direita, você pega a língua cortada e vai para lá. Não faça inimigos. Seja de boa com todo mundo, que não vale a pena apanhar. É essa a conclusão que eu chego. Esses dois meninos, por verem o pai ser leniente com eles, acabaram modificando doutrinas do altar. Uma delas é estranha, só no céu nós vamos entender. Os sacerdotes não podiam comer carne assada. Pelo menos não aquelas que eram entregues no altar. Eles tinham que comer carne cozida. Não é que Ofni e Finéias criaram uma nova lei. Nós queremos carne assada. E se você não der a carne assada para nós, nós vamos roubar a carne aí. Vamos pegar a carne crua, vamos levar para casa e fazer churrasco. Alguém pode falar, pastor, mas Deus também, né? Deixa os homens comer carne assada. Não, eu disse agora há pouco, lei não se discute. Lei se cumpre. E eles não quiseram essa lei porque acharam que essa lei era esquisita demais. E por causa dessas coisas, esticaram o seu pecado. A Bíblia Sagrada diz que as mulheres vinham ao altar oferecer sacrifícios. E os dois pegavam os sacrifícios, usavam a sua língua maligna, encantavam as irmãs e levavam as irmãs para se prostituir com elas no altar do Senhor. Eu disse para você não se escandalizar. Os pastores de Israel, antes do nascimento de Samuel, estavam assim. Não olhavam mais o que era sagrado. Não tinham mais a coragem de falar a verdade. Porque perderam aquilo que é o mais importante para quem está crescendo. Uma referência. A minha geração tinha referência. A minha geração sabia o que queria. Eu pisei num culto da Assembleia de Deus numa quinta-feira, em 1987. Culto de Pedro, Tiago e João. E vi um presbítero pregando. Eu não lembro nada do que ele falou, mas eu lembro do corpo dele. Eu lembro dele pulando, com um pé só, dando socos no ar. Aquilo me deixou elétrico. Passou uma corrente, uma energia dentro de mim. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não sabia o que era, mas eu queria aquilo. Eu vi os pregadores pregarem. A primeira vez que eu vi um pregador pregar na vida foi na casa de um menino que toda a família dele cortava cana junto com a minha.
E lá eles tinham um aparelho de som que tocava uma fita, e colocou uma fita, e do lado na fita estava a voz de um japonês pregando o pastor Hidekazu Takayama. Eu nunca tinha ouvido uma voz tão bonita, um pregador com tanta eloquência. E quando ele parava de pregar, um mar de pessoas gritando, que faziam um barulho assim. Eu saltei da cadeira e disse: Leleco, o que é isso? Ele disse: isso é o dom da palavra. Eu falei: existe? Ele existe. Ele disse: eu quero para mim. Aí eu vi o pastor Napoleão Falcão pregar. Quando eu vi que ele ia me falar de escatologia bíblica, eu disse: isso aí Jesus dá para alguém? Disseram: se pedir ele dá. Aí eu vi o pastor Gilvão Rodrigues pregar com aquele cacuete que é só dele, que a gente vai ficando sem fôlego só de ver ele falar. Mas uma graça, uma unção que arrancava a gente do chão. Eu disse: se isso aí é possível, eu quero para mim. E fui vendo esses pregadores. Nós tínhamos referência, nós olhávamos e sabíamos onde queríamos chegar, porque esses homens nos inspiraram. Os filhos de Eli não tinham inspiração nenhuma, porque o pai amorteceu na fé. O pai viu o céu pelo lado de dentro, mas perdeu as forças na sua última reta final, e teve que assistir à morte dos 2 filhos, e teve que assistir Deus se mudar de Israel por causa do pecado do povo, que ele não teve coragem de falar. Eu sei que isso causa constrangimento em alguns e desconforto em outros. Mas até quando nós vamos levar esse evangelho frouxo, morto? Até quando seus filhos vão gostar mais de ouvir pregadorzinhos sentados em banquinhos, com a mãozinha no joelho, olhando para a câmera dizendo: não importa o que você fez no verão passado. A graça, a supergraça, a hipergraça, a mega graça é o que Deus tem para você. Até quando os nossos filhos vão dizer que esses são pregadores de verdade? Eu participei de uma reunião há pouco tempo atrás agora. Sabe que algumas faculdades do Brasil teológicas estão fazendo? Readaptando o ensino teológico para a pregação e treinando pastores para pregarem não mais do que 20 minutos. Porque a geração milênio, que eles chamam, a geração nova, não tem paciência e não suporta ouvir uma pregação comprida, uma pregação grande, uma pregação muito forte. Eles dizem: não,